Então, pessoal, hoje então nós teremos a exposição da nossa irmã Thelma. Que Jesus lhe inspire e abençoe sempre. Amém. Boa noite a todos. Grata satisfação e responsabilidade, né? Falar perante nossos amigos, nossos visitantes queridos. Mas vamos lá, gente. Eu vou fazer hoje um pequeno estudo, né, de uma parte do livro da Gênesis, que é sobre a teoria da presciência. Um estudo breve, né, só para a gente ter uma noção do que fala o livro, nada tão aprofundado. Tá? Então é assim. A teoria da presciência está no capítulo 16 do livro da Gênesis de Allan Kardec. Tá? Essa teoria remete-nos, diz sobre, né, a previsão do futuro, tá? Por parte dos espíritos e também de pessoas encarnadas. E já começa com uma pergunta. Como é possível prever o futuro se ele não existe, ou seja, se ele está no nada ainda? E se o nosso futuro depende das nossas ações presentes? Então a gente vai tentar entender, né, e responder essa questão. Mas o próprio Espiritismo vai nos explicar que as predições estão dentro das leis naturais. Tá? Então, portanto, as predições, né, o que a gente fala prever o futuro, é uma lei natural. Como explicar predições feitas há milênios, como as de João Evangelista, quando escreveu o Apocalipse sob a inspiração direta de Jesus? Nostradamus e outros personagens da história da humanidade fizeram previsões há séculos atrás, que se comprovam nos dias atuais. Isso demonstra que a previsão do futuro acontece mesmo quando isso não depende das consequências imediatas de nossas ações. Tá? Então, nós pensamos assim, o nosso futuro depende do nosso hoje. O que nós fizermos hoje vai determinar o nosso futuro. Certo? Mas tem os desígnios divinos também, coisas que têm que acontecer. Tá? Nesses desígnios divinos, sim, essa predição tem os chamados profetas, ou os médiuns, que a gente chama, né, que podem fazer essas predições. Tá? Já que é um desígnio divino, vai ter que acontecer. Está nos caminhos da humanidade acontecer. Então, sim, pode ter essa previsão, né, do futuro longínquo, geralmente. Tá? Kardec nos disse que as predições sempre existiram na humanidade, mas elas não são tão pontuais, principalmente pela distância de tempo entre o fato acontecido e de que quando foi previsto, né? De quando foi previsto. Então, são aquelas predições assim de longa data. Não tem como determinar, as predições existem, né? Mas não tem como fixar datas exatas. Tá? Não existe. Vai acontecer no dia 29 de setembro de 3000 e não sei quanto. Não tem como predizer as datas. Mesmo nessas predições que disse desígnio divino, não tem como predizer as datas. Tá? Por quê? Porque depende da ação daqueles que vão fazer acontecer seja lá o que for, né, o acontecimento necessário. Tá? Tratando assim, né, que essas predições acontecem mesmo não sendo consequências das nossas ações de hoje, diante da naturalidade do fenômeno. Vamos então ver como a doutrina espírita nos explica esses acontecimentos que ocorrem em grande número na face da Terra. Então Kardec, para nos ajudar na compreensão desse fenômeno, faz uma comparação. No item 2 desse capítulo que nós estamos estudando, né, da teoria da presciência, Kardec nos coloca este exemplo.
Suponhamos um homem colocado sobre uma montanha alta e observando a vasta extensão da planície. Então ele diz que este homem que está no topo consegue abarcar tudo o que está acontecendo na planície. Sua visão enxerga longe, diferente de uma pessoa que esteja, por exemplo, na base da montanha. Querendo subir esta montanha, que não consegue ver os obstáculos que a espera, né, nessa subida. Ela só enxerga quando dá de frente com esses obstáculos. Tá? Diferente de quem está no alto da montanha, que de onde está enxerga todos os obstáculos da subida e tudo à sua volta. Então é assim, a pessoa que está num lugar alto, lógico que a ação de visão, o campo de visão dela é muito maior do que quem está aqui, como a gente aqui, tá? No lugar, no nível, né, do terreno, no caso. Então, a espiritualidade, ela está como esse homem da montanha. Ela enxerga do topo, a visão dela é plena, é total, do terreno todo, ou do acontecimento. Então, por isso, eles conseguem prever, porque eles estão, de onde eles estão e na evolução espiritual deles, eles conseguem ver o todo, a situação toda. Tá? Então, vamos supor que vai acontecer uma catástrofe, como aconteceu aqui na Venezuela, né, que nós estamos passando por isso. A espiritualidade enxerga tudo, do começo até o final disso tudo, no que vai dar. Tá? Nós não, nós estamos enxergando os pedacinhos, porque nós estamos aqui no mesmo nível. Tá? Então, como os espíritos conseguem prever? Por isso mesmo, porque eles enxergam tudo. Para eles, não é como a gente que existe o passado, o presente e o futuro. Para eles é presente. Eles enxergam tudo. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, para eles é tudo presente. É um nível só. É uma reta só. Tá? Então, nessa subida da campo. Então, se este que está em cima descesse e avisasse o que está embaixo de todos os obstáculos, seria para este que está embaixo, lógico, né, uma previsão do futuro. Tá? Se aquela pessoa que está lá em cima da montanha descesse e falasse com aquele que está ali no pé da montanha, você vai enfrentar um obstáculo aqui, tal, vai acontecer isso, para aquele ali que estava embaixo, vai ser uma previsão do futuro. Tá? Então, a espiritualidade é mais ou menos isso. É um exemplo bem, não é lógico que não é bem isso, mas é só para a gente entender, né? Então, aí o que está embaixo perguntaria, né? Como sabes o que vai acontecer onde eu ainda nem cheguei? Por isso é uma previsão do futuro, tá? Então, ele disse que o que acontece com os espíritos é mais ou menos como essa comparação que nós fizemos, né? Que Kardec fez. Lembrando que esta comparação é somente para nos ajudar a entender o processo da presciência. Então, Kardec diz que é como se os espíritos fossem como aquele homem da montanha. O que é futuro para nós, para eles é presente, pois conseguem ver tudo como se estivesse acontecendo no momento. Tá? Eles enxergam o todo, a cena toda. Também temos que ver que o tempo é diferente na vida, na Terra aqui, né, em relação à vida no plano espiritual. Nós sabemos que a contagem de tempo é totalmente diferente. Tá? Nós aqui temos o nosso relógio regido pelos movimentos da Terra. Movimento de rotação, movimento de translação. Tá? Agora, na espiritualidade, é outra contagem de tempo. Dizem, às vezes, que não tem nem tempo. Né? Eu não me lembro, né, quando eu estava do lado de lá, agora não estou lembrado se tem essa contagem ou não. Para os espíritos, tudo é presente. Eles não contam o tempo como nós. Por isso, para eles, saber do amanhã, para nós o amanhã, né, é imediato para eles. Pois para eles é o presente.
Eles enxergam o passado, o presente e o futuro numa linha só, como eu disse agora há pouco, né? Assim, Kardec nos explica, os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração do tempo desaparecem para eles, mas a extensão e a penetração da vista deles são proporcionais à sua purificação e à sua hierarquia espiritual. Então, o que a gente entende aqui? Que quanto mais evoluído é o espírito, maior é o âmbito de visão dele. Tá? Mais ele vai enxergar longe, longe, longe. E com relação aos espíritos inferiores, né, eles são como os homens munidos, né, de possantes telescópios ao lado de outros que só dispõem dos olhos. Tá? Nos espíritos inferiores, a visão é limitada. Não só porque eles dificilmente podem se afastar do globo, né, a que se acham presos. Quer dizer, que os espíritos inferiores, eles estão mais ou menos no nível que nós estamos aqui. Tá? Nós estamos chumbados na Terra. Eles também estão quase que chumbados na Terra. Então, o campo de visão deles é bem menor. Agora, os espíritos superiores, eles se elevam. Eles vêm na totalidade. Tá? Não tem distância, não tem obstáculo para a visão deles. Então, que os espíritos inferiores, né, se acham presos aqui no globo, né, como nós, né? Como também porque a grosseria de seus perispíritos escondem deles coisas distantes, né? Como faz um nevoeiro aos olhos do corpo. Então, o espírito inferior, ele não tem condições de enxergar com clareza os acontecimentos, mesmo os quase imediatos. É mais ou menos como nós, tá? Eles, lógico, eles estão libertos do corpo físico, que já segura bastante essa parte nossa e nos deixa sem condições de ver um pouquinho além. Tá? A gente só vai ver um pouco além quando a gente está, vamos supor, a pessoa que tem o dom da visão, porque ele tem um espírito ali ajudando ele, o mentor dele, ajudando ele a enxergar. Né? Agora, o nosso ângulo de visão é muito pequeno. Então não tem como a gente ver. E nós sabemos que para o espírito, né, quanto mais evoluído, mais ele pode enxergar. E mesmo o espírito aqui, evoluído aqui na Terra, que está encarnado, ele tem um grau de visão maior que o nosso aqui, seres comuns, pessoas comuns. Tá? É a mesma coisa no plano espiritual, né? Aqui Kardec nos diz que quanto mais purificado e evoluído é o espírito, maior a sua amplitude de visão. Já os espíritos inferiores, pela grosseria de seu perispírito, sua visão é limitada como se estivessem no meio de um nevoeiro, né? Como eu já coloquei aqui. Assim é que um espírito bastante evoluído pode alcançar sua visão há séculos ou milênios depois, para nós, né? Que eu disse. E já o espírito inferior, ele pode enxergar o futuro, mas um futuro bem próximo. Ele não tem condições de enxergar um futuro longínquo, isso contando no nosso tempo aqui da Terra, tá? Os espíritos, diante dessa capacidade de previsão, eles poderiam nos dizer muitas coisas, mas não fazem, né? Porque o conhecimento do futuro poderia ser prejudicial ao homem, pois entravaria o seu livre-arbítrio. Então, os espíritos, eles não costumam colocar acontecimentos nossos no nosso conhecimento. Tá? Por quê? Porque se a gente soubesse, vamos supor, que vai acontecer alguma coisa muito ruim, que você não vai conseguir aquilo que você está querendo, você já ia desanimar, já ia ficar triste, já não ia querer fazer nada. Ia tirar o teu poder de ação. Tá? Consequentemente, o seu merecimento. Tá? Da mesma forma, se você soubesse que você ia alcançar lá na frente aquele teu desejo, você cruzava os braços e esperava chegar. Simples assim, né? Muito cômodo. Mas não é essa a nossa
o nosso propósito, que não é esse o nosso propósito em reencarnar. Nós estamos aqui para aprender, trabalhar nesse aprendizado. Tá? Então, assim, se os espíritos nos dissessem, né, que algo bom nos ia acontecer, nós simplesmente cruzaríamos os braços, né, e ficaríamos esperando acontecer. Não haveria esforço de nossa parte para lutarmos pelo que queremos. Da mesma forma, se fosse comunicado a nós algo negativo, nós iríamos nos entristecer, nos desanimarmos, nos levando também à inação. Não haveria esforço da nossa parte para lutar contra um mal que pode nos atingir. Isso desmereceria nosso esforço, nos levando à inércia. Quando, então, podemos saber de algo do nosso futuro por parte dos espíritos? No item 4 do capítulo aqui estudado, Kardec diz: sempre que houver um fim útil. Então, a espiritualidade não sai revelando curiosidades nossas. Sempre que tem um fim útil é avisado antes. Por quê? Para que as pessoas envolvidas, a humanidade no caso, se preparem para trabalhar para que aquilo aconteça mais rápido. Exemplo, a nossa tão esperada regeneração. Né? A regeneração planetária. Nós vamos passar para o plano de regeneração quando o ser humano trabalhar para isso, simples assim. Enquanto, se a gente cruzar os braços e deixar a coisa como está, e acontecendo coisa ruim, e aceitando e fazendo e colaborando, às vezes, para esses atos ruins, nós vamos demorar muito tempo. Que vai acontecer, é um desígnio divino. A Terra vai passar para o plano de regeneração. Mas só vai passar mais rápido se nós, seres humanos, trabalharmos para isso. Tá? Sempre que houver um fim útil, né? E não por mera curiosidade do futuro. Como tudo que nos acontece depende da nossa cooperação, Deus permite a previsão para que estejamos preparados, prontos para agir acertadamente quando chegar o momento. É o que eu disse, né? A espiritualidade já vem nos preparando sobre a regeneração do planeta. Para que eles vêm nos preparando? Para que a gente possa trabalhar em cima disso. Para que nós sejamos melhores a cada dia, para que nós lutemos por isso. É interesse nosso o plano de regeneração. A Terra evolui e nós junto com ela. Tá? Então essa ajuda vem espontaneamente da espiritualidade pela permissão de Deus. Nunca pela nossa curiosidade. Há pessoas encarnadas também entre nós que possuem a missão de transmitir previsões necessárias. Não só os espíritos, né, diretamente, usando médios. Tem pessoas que têm a capacidade, né, de fazer essas previsões, né. Aqui a espiritualidade usa da intuição, ou dos sonhos, ou da dupla vista, para transmitir ao encarnado essa previsão necessária, tá? Mesmo que para ele seja apenas uma inspiração, simplesmente. Tá? Mesmo que a pessoa que faz a previsão não tenha consciência que aquilo é uma intuição vinda da espiritualidade. Tá? Vê-se muito esse fenômeno quando acontecem calamidades, revoluções e etc. Né? Daí sabemos que o dom da predição é um fenômeno natural e repousa sobre as propriedades da alma e das leis de relação do mundo visível com o invisível. Claro que se é a espiritualidade que transmite esses recados lá do alto, é a interação dos dois mundos, né? Do plano espiritual com o plano físico, com o espírito e o espírito encarnado aqui, né? A alma. Devemos lembrar que a capacidade de prever o futuro pelos encarnados é ampliada de acordo com a evolução espiritual desse espírito encarnado. Tá? Então não é qualquer um que tem esse chamado dom, né? Em função de sua moralidade, né? Lógico. E não simplesmente pela intelectualidade, porque tem muita gente sábia que não é
que tem a parte moral pouquíssimo desenvolvida, né, avançada. Tá? Então não é pela intelectualidade da pessoa que ela vai ter esse dom, né, que vai ser dado a ela, essa missão de prever o futuro. Vai ser pela moralidade que ela carrega, né, que ela já tem. Mas façamos um parênteses aqui para lembrar que o nosso futuro depende de nossas ações. Isso eu estou falando para nós, né? Nossos seres humanos aqui encarnados. Ou seja, não há fatalidade. O amanhã depende do hoje. O meu amanhã depende do que eu faço hoje. Nós não podemos perder essa consciência, né? Nós temos que trabalhar o hoje para que nós tenhamos um amanhã melhor. Isso quer dizer que as previsões particulares podem ser feitas para um futuro imediato, mas as predições que os espíritos fazem são de ordem geral para a humanidade. E mesmo assim, como é necessária a participação do homem, não tem como prever datas, como eu já citei aqui, né? Pois depende da predisposição dos homens, de seus livre-arbítrio, né? Na escolha dos caminhos que levam ao fato consumado. Tá? Então, não são previstos os detalhes e sim a finalização do acontecimento. Como eu disse, né? Que os espíritos eles enxergam o total, o começo e o fim. O meio que o homem vai fazer depende do caminho que os que vão participar daquele ato ali escolham. Por isso não dá para prever a data. Tá? Que vai acontecer, vai, mas quando não sabemos. Também há fatos que são designados por Deus para acontecerem e que, para que aconteçam, pessoas são responsáveis por fazer acontecer, né? Mas isto não é uma fatalidade. Se a pessoa designada para realizar, por qualquer motivo, não o faz, outra pessoa é colocada em seu lugar, né? Como aconteceu com Allan Kardec. Ele foi o espírito designado para fazer a codificação, né? Trazer o espiritismo aqui para a gente, tá? Que é a terceira revelação, né? Mas, se por qualquer motivo ele desistisse, outro seria colocado no lugar. Então não há fatalidade, é aquele só aquele, não existe. Nós temos, assim acontece nós com a nossa vida. Nós somos designados para certas missões, certo? Todo mundo tem as suas missões, né? Se nós não fazemos, outro faz no nosso lugar. Tá? É como numa empresa, né, gente? A pessoa trabalha às vezes anos e anos e anos, fala, aquele lá é insubstituível. Não é, ele sai e tem outro ali, amanhã tem outro no lugar dele. Né? Então aqui, né, como exemplo Kardec, que eu falei, né? Então, assim acontece conosco, temos uma programação de vida, mas se nos recusarmos, novos caminhos se abrem, sempre de acordo com nossas escolhas, né? Então, às vezes, nós temos uma programação reencarnatória, mas aí chega aqui, a gente bate o pé e fala, não quero, não vou e pronto, né? Não vou fazer. Deus dá outras opções para a gente. Tá? Aquele que você ia fazer, aquilo lá que você ia fazer, que você não fez, fica para uma outra vez. Aí ele abre outros caminhos para que você faça outra parte do desenvolvimento espiritual que você precisa. Tá? Conclusão, Deus nos ajuda sempre. Aquilo que ficou programado que você deixou de fazer, você vai fazer numa outra vida. Tá? Mas nem por isso você vai perder a sua reencarnação. Você vai fazer outra coisa no lugar. Quanto ao tempo, mesmo os acontecimentos designados por Deus, não há como determinar datas. Sabe a espiritualidade que tal acontecimento vai ocorrer por ser do desígnio de Deus. Mas o dia, mês e ano que vai ocorrer não tem como prever exatamente. Pois esses acontecimentos, né, para se realizarem, dependem de circunstâncias que vários fatores podem alterar. Principalmente quando envolve a colaboração do homem, tá? Como eu já comentei aqui, né? Quanto à forma que as mensagens da espiritualidade são passadas aos homens, antigamente usava-se uma linguagem misteriosa,
onde as pessoas tinham dificuldade para decifrá-las, como aconteceu no Apocalipse de João Evangelista, né? Mas naquela época, no Apocalipse de João, foi necessário usar aquela linguagem, porque os recados que estavam sendo passados ali no Apocalipse, se fossem claramente, né, entendidos, podia cair na mão do Império Romano e perseguir muito mais as igrejas do que já estavam perseguindo naquela época. Tá? Então foi necessário aquela linguagem que a gente acha, né, figurada, aquela coisa toda cheia de figuras e, né, e termos, símbolos e tudo mais. Tá? Tem um estudo, né, sobre isso, né? Eu até quero fazer. Acho que é no estudo avançado do Espiritismo, parece que tem, né, um estudo dessa parte do Apocalipse, acho que é o primeiro capítulo, se não me engano. Eu preciso ver, porque eu me interessei. Me interessei por isso, quero saber direitinho, entender, né, o Apocalipse. Porque a gente lê, você não consegue entender, é muita simbologia, né? É difícil de entender. Tá? Mas ali tinha um recado muito sério sendo passado para as igrejas e para os cristãos da época. Mas hoje em dia, as mensagens que são passadas pela espiritualidade já são de uma linguagem mais simples. Por quê? O ser humano já tem mais condições de entender o recado que a espiritualidade quer passar. E nós não temos, graças a Deus, mais aquela perseguição ferrenha por conta de crenças. Já está mais fácil de todo mundo aceitar. Um aceitar o outro. É lógico que tem muita divergência ainda, mas está mais fácil a aceitação de diversas crenças. Tá? Então, a espiritualidade já pode passar as mensagens de uma forma que qualquer pessoa pode entender. Não tem mais a necessidade daquela simbologia que o João Evangelista usou, que Nostradamus também usava. Fica aquela coisa assim sinistra, né? Ninguém sabe. Você lê, mas ai meu Deus do céu, será que vai acontecer mesmo? Quando será, né? Então, hoje em dia, as mensagens que nos chegam têm uma narrativa que as pessoas podem entender sem tanto esforço. Os profetas, né, ou os médiuns de nossa época, são espíritos mais aptos a captarem e entenderem as mensagens passadas e repassadas de uma forma mais fácil de serem compreendidas pelas pessoas. Tá? Então é isso, gente, o estudo que eu trouxe hoje para a gente ter uma noção dessa pré-visão dos acontecimentos, né? Alguém tem alguma observação a fazer, alguma pergunta a fazer? Querem participar, meus amigos? Fazer algum comentário? Certo. Sim? Então é isso, gente. Então o recado está dado. Espero ter alcançado um pouquinho, né, ajudado um pouquinho na compreensão, tá, do que é essa parte da previsão do futuro, quando pode ser, como pode ser, só para vocês terem uma noção. Tá? Para ter a compreensão exata disso, nós temos que estudar bastante, como o nosso amigo disse, né, lá, Espíritas Instruídos. A biblioteca está cheia de livros, gente. Vamos estudar. Certo? Isso aí. Então, agora vamos fazer a nossa oração final. Agradecendo a Jesus, o nosso Mestre amado, pela bênção de podermos estar reunidos aqui em seu nome. Vamos agradecer aos nossos mentores, os espíritos amigos que aqui estão, por essas bênçãos que derramam sobre nós nesse momento. Que essas bênçãos possam chegar e atingir a todos os lares dessa terra abençoada, a todas as pessoas, a todos os seres que aqui vivem, nos trazendo paz, nos trazendo união, nos trazendo harmonia e amor. Que nós possamos sentir o amor de Jesus em cada coração que pulsa ao nosso lado, em toda a natureza que nos rodeia, em toda a bênção de cada dia que nasce. Que Jesus nos ampare e nos proteja sempre, que nos dê a luz do entendimento
e que nós possamos levar essa luz onde nós estivermos. E que a paz reine sobre a nossa terra e que Jesus nos ampare hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado pelos ouvintes.